reunião portas fechadas também, né, Plínio? Do presidente Lula com os presidentes do Senado e da Câmara, né? E o que se conta é sobre reforma ministerial já em pleno processo de montagem, né? O que você nos conta dessa notícia? Exato, viu, Ana? Aliás, vocês colocaram aqui, né, antes que teve a reunião do Alckmin e do Padilha lá no Congresso, eles foram levar a pauta prioritária do governo, uma pauta bem interessante, aliás, em relação aos PLs, a gente antecipou aqui, o Kleber trouxe para a gente antes, mas depois disso, né, o Lula ontem à noite recebeu lá na Grande do Turto o Davi Alcolumbre, com quem ele viaja daqui a pouquinho, 8 horas, eles estão partindo para Macapá. O Lula tem uma agenda lá e o Alcolumbre, que é de lá, né, que foi eleito por lá, vai com ele. E também o Hugo Mota. Né, eles foram lá na Grande do Torto ontem à noite, se reuniram com o Lula. A pauta inicial foi a questão das prioridades do governo, realmente quem participou também foi o Haddad e o Rui Costa. É interessante, viu, Ana, que a entrega das prioridades do governo, do documento, foi feito pelo Padilha junto com o Alckmin. E depois o Padilha não participou dessa reunião com os dois para a gente perceber o clima que está nas relações institucionais e que provavelmente deve haver mudanças ali. Mas depois dessa reunião com a presença do Haddad e do Rui Costa, né, falando principalmente das prioridades na área econômica do governo, o Lula se reuniu a portas fechadas aí com o Hugo Mota e o Alcolumbre. Por qual motivo? Né? Existem duas preocupações hoje muito grandes no governo e que elas se juntam. Né? Uma ontem a gente viu, daqui a pouco o Edgar vai estar aqui falando um pouco dele, que é o poder que o Elon Musk está ganhando dentro do governo Trump. Né? Isso se reflete no quê? Se reflete, por exemplo, na declaração que ele fez no Twitter ontem, né, no Twitter, falando aí, né? E se o governo dos Estados Unidos tivesse financiado a derrota do Bolsonaro para Lula, isso te incomodaria? Eu ficaria lívido, o que está comigo? Né? Então, insinuando aí que o Biden financiou a vitória do Lula. Então, para o ano de 2026, né, a ultradireita brasileira ganhou um reforço muito forte. E isso vai se refletir onde? Principalmente no ambiente interno da política. O Lula tem conversado tanto com o Republicanos, que é do Hugo Mota, quanto com a União Brasil, que é do Davi Alcolumbre, e até mesmo com o PP, que teve uma função chave dentro do governo Bolsonaro, de cooptação do Congresso Nacional, né, sobre a reforma ministerial. Ele está sondando. Então, a segunda parte da conversa na Granja do Torto ontem se deu em relação a isso. O Alcolumbre já tinha pedido, né, para o Lula a possibilidade do União Brasil ir para onde? Para o tão famoso Ministério de Minas e Energia. Né? O foco ali é muito grande, por quê? Porque ali é onde se faz a interlocução com os grandes players do petróleo transnacional. A gente já falou disso também semana passada, né? Mas é sempre bom enfatizar, viu, Aninha? Porque o que acontece? Hoje é comandado pelo Alexandre Silveira. Alexandre Silveira, ele é do PSD do Kassab, né? Inclusive, tem muitas pessoas no governo que acreditam que ele é uma espécie assim de cavalo de Troia do Kassab dentro do governo e que busca, inclusive, atrapalhar o trabalho do Haddad frente à economia. Os dois não têm uma relação muito boa, né? A gente já sabe disso. Então, o Alcolumbre foi atrás do Lula, pediu o ministério, mas o Lula ainda quer manter o Kassab ali, por meio do Alexandre Silveira, no foco. Então, o que o Lula já teria conversado com o Alcolumbre, porque o Alcolumbre quer, então, o quê? Né? Ele quer que o Vitor Sabá, que hoje é secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, no Ministério, na verdade, assim, ele assuma a Secretaria Executiva do Ministério, ou seja, vai ser o número 2 no Ministério, para ficar pertinho ali do Silveira, né? Ele assumiria o lugar do Arthur Valério, que está de saída já do Ministério. E outro
Outro posto que, ó, para vocês terem ideia, eu sempre destaco isso aqui, a importância que o Silveira dá para a soberania energética brasileira. A principal estatal que foi criada pela Dilma lá atrás para gerir a riqueza do pré-sal, que é a Pré-Sal Petróleo PPSA, que é uma estatal que gerencia o quê? Os contratos da produção de pré-sal, que foram entregues pelo governo Temer, Bolsonaro, às transnacionais, né? Ainda está sob o comando de uma interina, que é a Tabita Loureiro. Então, o Alcolumbre quer colocar uma pessoa dele nessa estatal, que é a PPSA. E por qual motivo, viu, Aninha? Olha aqui, royalties esse ano, só do pré-sal, que o Brasil vai receber 5,8 bilhões de dólares, 33,4 bilhões de reais, mais ou menos. E para o ano que vem, a projeção é de 7,6 bilhões. Essa foi a postura com o Alcolumbre, que deve continuar hoje na conversa no avião presidencial. Com o Hugo Mota, a postura está mais complicada. O Lula falou um pouco com ele sobre a questão dessa aproximação do Bolsonaro, dessa troca de afagos que houve, principalmente por questão da lei do PL da anistia e da mudança, né, que eles querem destruir a lei da ficha limpa. Mas o que acontece? O Lula já tinha sondado o Republicanos também, né? O Republicanos, que é o partido do Hugo Mota, do Tarcísio Gomes de Freitas, olha que xadrez, né? Do Tarcísio Gomes de Freitas e do Marcos Pereira. O Marcos Pereira, que o Republicanos, é bom que a gente diga sempre, é o braço político do Edir Macedo, né? E onde aglutinam principalmente ali as forças evangélicas. Então, o Lula tinha sondado, inclusive, o Marcos Pereira para assumir a liderança do governo na Câmara. O Lula está disposto a entregar, que hoje está com o Zé Guimarães, né? O PT abriria a mão para colocar o Marcos Pereira. O Marcos Pereira falou, não quero entrar com os dois pés no governo, que a gente deve caminhar com a direita em 2026. Então, isso é muito complicado para o Lula, essa equação, né? Então, o Zé Guimarães já abriu mão, ele deve assumir ali, talvez concorrer à presidência do PT, no lugar da Gleisi, que vai ocupar um cargo palaciano ali, provavelmente no lugar do Márcio Macedo, né, na Secretaria-Geral da Presidência. Então, essa é a costura, não tem nenhum tipo de acordo ainda com republicanos, que é o que preocupa mais o Lula, porque é o partido hoje que abriga o Tarcísio Gomes de Freitas, potencial candidato aí da terceira via em 2026. Então, essa foi a conversa que girou ontem à noite na Grande do Torto e que com o Alcolumbre continua hoje. Agora, com o Hugo Mota, a gente sempre fica esperto aqui para saber de que lado da banda que ele vai tocar, né? É verdade. Cada hora ele está na foto com um, né? Então, se bem que com os familiares lá do pessoal dos golpistas lá, ele não quis fotos, né? Não apareceu muito em foto com eles. Pois é, e assim, ele teve uma conversa com o Moraes, com o Gilmar Mendes também, que ele ficou um pouco intimidado, porque tem telhado de vidro, né, gente? Tem telhado de vidro. Não é um telhadão de vidro igual o Arthur Lira. O Arthur Lira. Que, inclusive, ontem, vocês viram que beleza a meritocracia, né? O filho dele de 18 anos ganhou um cargo de R$8 mil na prefeitura. Olha que meritocracia, exatamente, né? E disseram que ele foi um ótimo aluno do terceiro ano do colegial, viu, Ivan? Por isso que ele ganhou esse cargo. Tá fechado aí. Você tá sem som, Ivan. Você tá falando, mas tá sem som. Tá, estão me ouvindo agora? Agora sim. Tá. Ele fechou e abriu aqui, eu não sei o que houve. Mas, enfim, o Antônio Melo, que faz o Fórum Mídias aqui conosco daqui a pouco, ele que vai gostar de dar essa notícia do filho do Lira. Ele que adora o Arthur Lira, né? Vocês já perceberam como o Antônio Melo tem um carinho especial pelo Lira? Daqui a pouquinho, com certeza, o Antônio Melo vai trazer. Ele gosta, né? De trazer as notícias do Lira. Obrigada, Plínio. Olha, eu vou dar um spoiler do Julinho aqui, ó, com a minha camiseta, né? No comentário do Julinho, ó. Que olha, ontem, para um mineiro portelense, esse carnaval está trazendo muitas emoções, viu, gente? Daqui a pouquinho o Julinho vai explicar por que isso, viu? Exatamente. Amanhã nós temos, então, amanhã, né? Freitagueiros. Vamos festar juntos. Vai estar bom. Obrigado, Valeu, Ana. Obrigado, Ivan. Bom dia para todos.